Olá, eu sou a doutora Roberta Saba, sou neurologista. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda causa de doença neurodegenerativa, só sendo sobrepujada pela doença de Alzheimer. Ela é muito comum, 1 a 3% da população do mundo podem vir a apresentar doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson, ele é caracterizado por ocorrer durante o repouso, ou seja, quando o indivíduo não executa nenhum movimento. Então, aquele indivíduo que apresenta tremor, quando ele vai tomar um cafezinho ou muitas vezes vai fazer a barba, executar algum movimento, esse não é o tremor característico da doença de Parkinson. Muito pelo contrário. O paciente com doença de Parkinson, ele apresenta um tremor quando ele está relaxado, quando não tem contração da musculatura. E é um tremor, muitas vezes, que nós chamamos em contar moeda, ou seja, ele tem um tremor como aparece na minha mão. É um tremor de uma amplitude média, uma frequência média e que muitas vezes aparece quando ele vai executar algum movimento, principalmente na fase inicial. Então isso não deve ser confundido. A rigidez muscular também é outro fator importante. O paciente ele pode se apresentar, ele se queixa de se sentir mais travado, ter um movimento mais lento, mais rígido. São outros sintomas importantes. E em fases um pouco mais avançadas da doença, existe o que nós chamamos de instabilidade postural, com o risco de quedas para esses pacientes. Então o paciente ele pode se queixar algumas vezes de desequilíbrio, às vezes dificuldade para deambular. Ele diz que sente os pés congelados, grudados no chão, como se fosse magnético, uma marcha magnética ou com pequenos passos que podem, se não tratados, óbvio, levar a quedas. Então é muito importante nós prestarmos atenção nos sintomas, no surgimento dos sintomas motores relacionados à doença de Parkinson. Voltando a falar, lentidão dos movimentos, rigidez muscular, tremor de repouso e instabilidade postural. Outro ponto importante, e é uma queixa comum também na fase inicial, é a alteração da escrita desses pacientes, é o que nós chamamos de micrografia. O paciente ele se queixa de que a letra vai ficando mais pequena, muitas vezes as pessoas reclamam que não conseguem mais entender a letra desse paciente. Então isso é importante nós levarmos também em consideração para o diagnóstico. Alteração da voz. Nas fases iniciais, muitas vezes o paciente ele apresenta o que nós chamamos de hipofonia, ou diminuição da voz, rouquidão. Então, num discurso, quando ele começa a conversar, ele tem um tom de voz normal e conforme ele vai falando, existe uma fadigabilidade e ele começa a apresentar rouquidão ou mesmo uma fala inelegível. As pessoas falam, pedem, por favor, você pode repetir o que você está falando? Isso é muito comum na fase inicial. Um outro sintoma da fase inicial também importante é a alteração dos movimentos da face, o que nós chamamos de hipomimia, uma diminuição da mímica facial. O paciente ele começa a apresentar menos expressão facial, um faces que muitas vezes é chamado de poker face, porque é um faces mais sério, onde o paciente movimenta muito bem os olhos, mas não tem expressão.